Bom, Thaís, o mais importante são as consequências, né? O terremoto político que essa investigação da Polícia Federal causou, está causando e ainda vai causar, não é nada pequeno. Haja visto que o indiciamento do Bolsonaro pelos crimes que estão descritos aqui, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tem pena de prisão de até 8 anos. Golpe de Estado, pena de até 12 anos. Integrar a organização criminosa, pena de até 8 anos, significa que ele está sujeito a penas de até 28 anos só por esses crimes aqui, sem contar os outros indiciamentos que ele já tinha de vacina e desvio de joias. É importante falar o seguinte, né? O timing em que isso acontece. Primeiro, acontece pós-eleições municipais, então a polícia não pode ser acusada de tentar interferir no processo eleitoral. Ela acontece pós-vitória do Trump, que tinha dado uma bombada no bolsonarismo, eles tinham ficado bastante otimistas, e ela acontece durante o G20, quando chefes de Estado estavam no Brasil assistindo a tudo que estava acontecendo de camarote. É um baque para o bolsonarismo no Supremo Tribunal Federal e, portanto, né, nas cúpulas dos poderes. Já era conhecido que isso aconteceria, não se sabia exatamente quando, mas que viria. O que o Palácio do Planalto entende como consequências mais imediatas desse terremoto. O indiciamento é importante porque a gente se acostumou com uma velocidade de notícias, não posso falar bombásticas, mas de notícias de impacto, de uma maneira muito impressionante, né, Toledo? Porque, assim, a operação de terça-feira, hoje, falando com várias fontes, já foi minimizada, e fontes que são de oposição ao bolsonarismo. Tudo é metabolizado muito rapidamente. Então, o indiciamento nessa quinta dá mais um pouco de peso para as dificuldades do bolsonarismo. Tenho dúvidas o quanto que esse peso vai ficar pesado nas próximas semanas, justamente por causa desse efeito de quase anestesia que a classe política vive há bastante tempo já. E o que o Palácio do Planalto entende como um resultado talvez mais concreto, mais objetivo e mais imediato ao tirar o Bolsonaro ainda mais do páreo, né, ele já está inelegível, e se ele vier a ser condenado, isso, lembrando, a gente está no final de 2024, esse julgamento, se a PGR denuncia, o Supremo aceita e ele vira réu, ele vai ser julgado em 2025 no mínimo, né, quer dizer, vai ter um julgamento colegiado, alguém pode pedir vista, a gente sabe como essas coisas, o ritmo da justiça não é o ritmo da política. Com essas dificuldades à frente todas para o Bolsonaro, o bolsonarismo combalido como está, o movimento que o Palácio do Planalto, que o governo Lula e que a base governista de modo geral pretende fazer e já está fazendo, é tentar atrair para si aliados do bolsonarismo que não são radicalizados e extremados. Então, atrair União Brasil, atrair o PP, o Partido Progressista. Você vai dizer, bom, o Ciro Nogueira é bolsonarista, não vai arredar pé. Mas ele pode liberar para... Thaís, tem um problema, que é o seguinte, o Ciro Nogueira não pode fazer parte de um movimento que não vai existir mais. Porque o bolsonarismo acaba com o Bolsonaro. Se ele for condenado a 28 anos de cadeia, acabou. Mas é isso que eu estou dizendo, eu acho que demora até ter uma condenação, uma coisa mas assim. Só a perspectiva de que ele vai ser condenado e vai estar fora do jogo, se tiver muito, porque está muito claro, né? O envolvimento está muito bem demonstrado. Ele sendo condenado, ele deixa de ser opção de poder para sempre, né? E os filhos não têm a mínima condição de levar o legado dele. O Ciro Nogueira estava fazendo ventilar justamente essa hipótese de lançar um dos filhos, né, para a chapa presidencial, porque ele e o Tarcísio de Freitas tiveram um estremecimento. Então, aí é que tá, né? A direita já estava rachada, já tinha inchado na eleição municipal e estava rachada com várias fissuras, né? Você tinha Tarcísio de um lado, não admitindo, mas obviamente pleiteando ser um sucessor do Bolsonaro. Você tinha esses coaches gospel, tipo Pablo Marçal, surgindo como uma nova força. E você tinha a direita tradicional, tipo Ronaldo Caiado, já tentando ocupar o vácuo deixado pelo Bolsonaro. Isso só vai piorar. Com o agravante de que, sendo o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, indiciado também, podendo voltar para a cadeia, o PL vai ficar acéfalo. Acéfalo é exagero, porque o Valdemar é capaz de comandar o PL desde a cadeia, como já fez antes. Mas ele vai ficar enfraquecido, né? Porque é um partido que vai ter uma mácula muito grande nas costas, que é de fazer parte de um golpe. E não tem como negar, porque o Valdemar patrocinou cenas patéticas durante a eleição, tentando também criar dúvidas sobre o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas, né? Contratando especialistas e o diabo a quatro. Então, assim, o quadro que eu vejo é um quadro muito complicado para a direita, de divisão. Onde está Tarcísio de Freitas, né? Sumiu.
Tá na ONU. Né? Vamos falar sobre, exatamente, Tarcísio vai para a ONU, depois eu conto como. Tá na moita, porque também isso daqui pode respingar nele. Né? Ele e praticamente todo mundo, né? Essa semana foi uma semana de silêncio da classe política. Ninguém quis comentar, tá todo mundo esperando esse indiciamento que tá saindo agora. Ainda tem que ser digerido, né? Sim, sem dúvida nenhuma. É cedo para a gente fazer previsões, eu concordo com você, tem muita água para colar, mas assim, o Brasil não é os Estados Unidos. Eu não vejo a possibilidade do Bolsonaro, ainda mais agora, falar em anistia, parece piada, né? A maré virou, não tenha dúvida disso. Eu não me arrisco a decretar o fim dele, do bolsonarismo, como você. Longe de mim fazer isso. Não digo que talvez seja o fim total e completo, mas ele sai tão chamuscado, tão queimado, que ele vai ser uma fração do que ele era. É que tem um efeito rebote disso também, uma vitimização que energiza boa parte da militância. O Lula, antes de ser presidente pela terceira vez, conseguiu aglutinar forças que agora estão muito exauridas dele e do governo dele. Então, não acho que o cenário já está consolidado. Me interessa mais ver a fotografia desta semana, do final desta semana, depois dessa operação e desse indiciamento, que mostram uma tentativa do governo talvez voltar a tentar ter caras de frente ampla, a ver se vai conseguir, porque as forças contrárias no PT e do Lula dificultam esse movimento. E isso é fundamental para dizer o tamanho que vai ter, eventualmente, um bolsonarista que dispute contra o Lula em 2026 e como força política mesmo. Acho que a fotografia final dessa semana é de um Bolsonaro que começou pimpão e terminou acuado, obviamente. Eu diria mais do que isso. Ele terminou, como a gente disse lá no começo, a 2 passos do banco dos réus e provável condenação. Tendo em vista que os caras que vão julgá-lo são os caras que ele queria matar, né? Então, não é que ele tenha um júri a seu favor. Outro fato que eu acho importante, além da divisão da direita e do PL, principal partido da Câmara dos Deputados, em número de deputados, e o partido do bolsonarismo, eu acho que eles vão... Até o termo bolsonarismo vai ter que ser revisto, porque pode soar mais negativo do que positivo. Claro, vamos esperar as consequências, como vai ser digerida, etc, etc. Mas acho que o jogo mudou muito. Não significa que o governo vai faturar com isso. E nós vamos ter um primeiro teste já, eu acho, porque tá para ser decidido entre hoje e a semana que vem, a gente sempre fala isso, é sempre na semana que vem, né? Os tais cortes que o governo Lula vai mandar para o Congresso do Orçamento. Eles querem cortar entre 30 e 40 bilhões de reais no orçamento de 2025 e de 2026. Já teve uma consequência prática esse inquérito da Polícia Federal. Eles conseguiram enfiar 3 bilhões de cortes nos militares. E a outra consequência prática que vai ter também é a reforma ministerial, que está anunciada para acontecer, também é outra novela sem capítulo, mas que, de novo, o Palácio do Planalto insiste que vai acontecer, e com essa tentativa de agregar políticos que estão mais na órbita do bolsonarismo hoje do que eles gostariam. O primeiro teste vai ser justamente, eu acho, a votação desses cortes, porque eles vão ter que aprovar uma emenda constitucional, vão ter que aprovar a lei complementar, que exigem quórums altíssimos, e sem você costurar um acordo com praticamente todo mundo ali no Congresso, você não vai conseguir aprovar. Eu só quero ressaltar os cortes militares, porque eu acho que eles são muito, embora em termos financeiros sejam 3 bilhões de reais, não é muita coisa, 10% do que o governo precisa cortar, simbolicamente é muito importante. O que eu confirmei hoje na Fazenda? Eles vão acabar com o morto ficto, que é aquela barbaridade de você pagar para os herdeiros dos mortos que não morreram, né, só porque foram expulsos do exército, uma pensão vitalícia. Vão acabar com o direito de uma irmã passar a pensão para outra depois de morta. Vão obrigar os militares a recolherem uma alíquota extra, parece que de 3,5%, para a Previdência, além do que eles pagam para o fundo de pensão militar, porque para colaborar com o bolo, porque afinal de contas eles sugam dinheiro da Previdência, né? E finalmente vão instituir um prazo mínimo, uma idade mínima de 55 anos para o militar poder se aposentar, porque é ridículo que um militar brasileiro possa se aposentar com 48, 49 anos, né, no auge da sua idade. Então, simbolicamente, eu acho que já é uma grande vitória para o Brasil, além de ter militar indo para a cadeia, coisa que nunca aconteceu, recente, pelo menos nas últimas décadas.